Nosso cabelo sofre com os danos. Gostaria que o dano nunca tivesse. Oh, glória a Deus. Se Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe vocês. eu deixei de mudar, será para tocar o teu crescimento. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Pai do Senhor, irmã Silvânia. Deixa essa canção entrar na tua alma nessa tarde. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, completa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem lhe ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas Vou te obedecer, custe o que custar. retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Bom, Alexandre, Pai do Senhor. Macida chegou, viu? Macida tá aqui em casa, graças a Deus. Se preciso for, me jogo em tuas mãos, Senhor. Só faz, eis a lei, me deixa por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o São vaso és o lei. Meus irmãos, nós vamos orar enquanto os irmãos vão chegando. Irmã Albertina Diniz, Deus abençoe, bem-vinda. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem aí, não saiam, porque hoje nós vamos falar sobre a introdução da terceira carta do Apocalipse, que é a igreja de Pérgamo. Então, vamos falar de Pérgamo hoje, em nome de Jesus, tá? Então, fica aí, tem muita coisa boa aqui hoje, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, irmã Albertina, irmã Hilda Souza Silva, Deus abençoe, bem-vinda. Irmã da Guia, bem-vinda, em nome de Jesus. Pai do Senhor, vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, buscamos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Senhor, Tu és bom o tempo todo, por isso nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Abençoa todos os irmãos que estão conosco e aqueles que vão estar conosco ainda, em nome de Jesus. E nos abra a porta da palavra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Hoje que nós vamos falar a introdução da carta à igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2 e verso 12. Nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está conosco também irmão Odilon de Souza. Pai do Senhor, irmão Odilon, Deus te abençoa
em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Está conosco também irmã Maria Quitéria, esposa do nosso irmão Rangel. Deus abençoa em nome de Jesus. Irmãos, essa introdução da carta de Jesus Cristo para a igreja de Pérgamo, ela é muito importante para quem quer entender toda a história e toda a carta de Pérgamo. Vamos ler a leitura de hoje, em nome de Jesus, Apocalipse capítulo 2 e verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz o que tem a espada de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebes. Amém. Jader Matias, Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar. Irmãos, eu tenho que começar agora, porque eu ia esperar mais alguns irmãos chegarem. Mas nós já vamos partir para a introdução da carta de Pérgamo. Já passamos versículo por versículo a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna, e agora iniciamos hoje a carta à igreja de Pérgamo, em nome de Jesus. Certo? Rosângela Augusta Martins, Deus te abençoa, muito bem-vinda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, há algumas particularidades acerca de Pérgamo. Então, eu vou começar a passar para vocês. Se alguém quiser anotar, pode anotar. Se você puder compartilhar o vídeo, pode já compartilhar ou criar uma sala de vídeo, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço que depois você vai no YouTube, no nosso canal, Ronaldo Rodrigues Ferreira, e ali você pode inscrever-se, ver todos os vídeos, assina, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para receber todos os nossos vídeos. E comente também, que nos ajuda a fortalecer o canal ali, que só tem mensagens edificantes da parte de Deus, tá? Irmã Célia Maria, Deus abençoe, bem-vinda. Irmã Rosângela Augusta, Deus abençoe, muito bem-vinda em nome de Jesus. E aí os que chegarem depois vão se alimentar com a palavra, mas aí não ao vivo como nós estamos aqui. Então agora é a vez da igreja de Pérgamo, né? Vamos então falar de Pérgamo. A palavra Pérgamo, irmãos, ela tem 2 sentidos importantes aqui. Primeiro, fortaleza, né? Pérgamo era uma cidade conhecida como fortaleza, e é muito importante, né? Porque a igreja ali, ela representa a fortaleza de Deus
contra todo o império pagão que existia naquela época, né? Também o nome quer dizer cidadela ou cidade pequena. Maria do Bonfim, Deus te abençoe, bem-vinda em nome de Jesus. Cidadela, cidade pequena. Isso que quer dizer o nome Pérgamo, mas o nome mais usado aqui é o nome Fortaleza. Fortaleza é o nome mais usado para identificar a igreja de Pérgamo, né? Hoje Pérgamo é Bergama, e Bergama está na Turquia. Então Pérgamo está ali na Turquia, não muito longe da igreja de Esmirna, não muito longe da igreja de Esmirna, né? Pérgamo, amados e queridos irmãos, ela ficou muito conhecida, a cidade, pela variedade, as grandes variedades. Lorena Fernandes, Pai do Senhor, minha irmã, bem-vinda em nome de Jesus. Pelos muitos templos pagãos, Pérgamo é uma cidade entregue à idolatria e à promiscuidade. E o Senhor, nós vamos ver depois, versículo por versículo, o Senhor então condena essas atitudes ali em Pérgamo. Você entendeu? Embora estivesse influenciando muito a igreja, nós vamos ver isso, mas era uma cultura que estava sobre a cidade de Pérgamo. Glória a Deus. Nós também sentimos, viu, irmã Lorena? Glória a Deus. Então Pérgamo era conhecida pelos templos pagãos, que possuía inclusive o altar a Zeus. Mais tarde nós vamos falar isso. Zeus é um deus grego, o maior de todos os deuses gregos é Zeus. E Pérgamo tinha o altar a Zeus. Certo? Vai guardando isso que é muito importante. Irmã Margarida Lima, Deus abençoe a senhora e o pastor João Antonino. Pérgamo também, irmãos, tinha uma biblioteca que era a maior biblioteca daquela época. E naquelas regiões, a maior biblioteca era de Pérgamo, com 200.000 livros. Daí vem a palavra pergaminho, se referindo aos livros de Pérgamo, entendeu? Aos livros de Pérgamo, que eram quase 200.000 livros. Então Pérgamo acaba que era também um berço de culturas pagãs, mas um grande berço de cultura. Vanessa, Pai do Senhor, Deus te abençoe aí no estado de São Paulo. Então a palavra pergaminho, irmãos, é uma referência aos livros de Pérgamo. Por isso veio a palavra pergaminho. Glória a Deus. O pastor de Pérgamo, amados irmãos, era Antipas. Antipas, um homem piedoso, fiel ao Senhor Deus, um homem que teve a morte de mártir, e na carta o próprio Senhor Jesus fala que ele é a fiel testemunha, que foi morto ali aonde está o trono de Satanás, ou aonde Satanás habita. Irmão José Carlos de Carvalho, Deus abençoa. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, veja bem, Antipas, né, que era discípulo do evangelista irmão João, que foi exilado na ilha de Patmos. Antipas era discípulo de João e era pastor então da igreja de Pérgamo. Ele teve uma morte terrível. Ele foi martirizado. Amém, irmão José Carlos? Ficamos felizes por estar ligado conosco. Muito obrigado.
Antipas, irmãos, ele foi colocado dentro de um bezerro de latão, um bezerro feito de latão. Ele foi colocado dentro deste bezerro e eles foram aquecendo o bezerro até que o bezerro ficasse incandescente. E o irmão Antipas foi então cozido ali a mando do imperador romano, no caso, na época, Nero, que colocou Antipas nesta situação e o matou, porque ele pregava a palavra de Deus. Veja bem, amados, o que estes homens passaram para que o evangelho chegasse até nós hoje. Por isso nós não podemos afrouxar nossas mãos. Precisamos continuar com ousadia, com graça de Deus, pregando o evangelho, a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque muitos irmãos inocentes derramaram o seu sangue para que o evangelho chegasse até nós. Pastor João Antonino, Pai do Senhor, Deus abençoe, bem-vindo. Glória a Deus. Para Pérgamo, irmãos, nós vimos algo sobre a igreja, algo sobre o pastor, o bispo e pastor Antipas, que foi martirizado e continuou fiel ao Senhor Deus em sua jornada cristã. O Senhor Jesus Cristo deu uma elogiada naquela igreja. Irmã Maria Oliveira, Pai do Senhor, bem-vinda. Elogiou aquela igreja, aconselhando ou exortando ela a permanecer ou a manter a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele exorta a igreja de Pérgamo, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas, mesmo com toda a perseguição, o Senhor Jesus a elogia, porque ela manteve a fé nele. Ela manteve a fé nele, embora a situação fosse complicada. E ele instrui, irmão Zé Carlos, pastor de Tumbiara, Deus abençoa. Ele instrui a igreja de Pérgamo, irmãos, a duas coisas, ou a arrepender-se de duas coisas importantes. Eu estou aqui introduzindo, irmão, porque depois nós vamos pegar Pérgamo, a partir de amanhã, se Deus quiser, versículo por versículo. Então ele instrui Pérgamo a arrepender-se de duas coisas. Primeiro, arrepender-se da idolatria e da imoralidade. São duas coisas, amados e queridos irmãos, que Deus abomina. A idolatria é um pecado gravíssimo. Por quê? Porque ele tira a honra e a glória que é devida ao Deus eterno e transmite essa honra e essa glória e essa adoração às imagens de esculturas, aos ídolos. Lá a Bíblia fala ídolo. Então, idolatria. Então, é a adoração ou veneração de ídolos feito pela mão dos homens. Não é verdade? Então, idolatria, depois nós vamos ver isso mais pormenorizado, é um grande pecado diante de Deus. Deus não dá o seu louvor e nem a sua glória às imagens de escultura. Deus não dá, viu, irmãos? Toda vez que a gente venera, adora
ou glorificam a imagem de escultura, a gente comete abominação contra Deus, porque o apóstolo Paulo, ensinando, disse que dentro das imagens de escultura habita demônios. O salmista, no Salmo 115, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, onde faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confia. Mas tu, ó Israel, confia no Senhor que fez os céus e a terra. Então a idolatria em Pérgamo era algo que cheirava mal às narinas de Deus. Nós vamos ver isso mais tarde. Outra coisa que Pérgamo tinha que arrepender-se era da imoralidade que tinha chegado à igreja, a imoralidade sexual. Isso tinha causado muitos problemas, a exemplo da igreja de Coríntios, quando Paulo corrige a imoralidade na igreja aos coríntios. Então, meus amados e queridos irmãos, eram duas coisas. A Bíblia diz que a prostituição ou a imoralidade sexual nem convém que se nomeie no meio dos santos, no meio do povo de Deus, tá certo? Então eram duas coisas que o Senhor aconselha, dá tempo para que Pérgamo se arrependa. Ele faz uma grande promessa para Pérgamo no final das instruções e da carta. E qual é a promessa? Ou, aliás, duas grandes promessas que nós precisamos confiar nelas. Primeiro, ele promete dar para a igreja vencedora em Pérgamo do maná escondido que está no meio do paraíso de Deus, do maná escondido. Deixa eu ver aqui direitinho aqui para vocês. Ao que vencer darei de comer do maná escondido, né? Do maná escondido. Então é a promessa, é esse maná escondido que foi colocado uma porção dele dentro da Arca da Aliança e que o povo comeu no deserto. Mais tarde nós vamos ver o que simboliza o maná escondido e quando é que a igreja vai se alimentar dele, tá certo? Mas agora é só introdução. Então, dar-lhe-ei de comer do maná escondido, e a segunda promessa, dar-lhe-ei um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então ele promete o maná escondido e promete um novo nome para Pérgamo, caso Pérgamo permaneça fiel. Então, meus amados e muito queridos irmãos, vale a pena vencermos aí a idolatria, a imoralidade. Vale a pena, amados e queridos irmãos, mantermos a fé como ele instruiu Pérgamo, né? O elogio foi porque ela manteve a fé, porque ela continuou crendo mesmo quando Antipas foi martirizado. Ele instrui ela a arrepender-se da idolatria e da imoralidade, então vale a pena manter a fé, vale a pena nos arrepender de toda a idolatria, de toda a imoralidade ou de todo pecado em geral. Vale a pena. Por quê? Porque a promessa
é o maná escondido lá no reino de Deus e uma pedra na qual tem um novo nome que só conhece aquele que o recebe. Então a promessa é tremenda. Vale a pena ficarmos firmes em nome de Jesus, aguardando as promessas de Deus. Para a igreja, Irmã Marta Souza, bem-vinda, Pai do Senhor. Glória a Deus. Outra coisa que ele diz aqui, e que faz parte das palavras-chaves para a igreja de Pérgamo, irmãos, primeiro, é a espada de 2 gumes. 2 vezes ele fala sobre esta espada para a igreja de Pérgamo. Então, ele adverte Pérgamo e fala sobre esta espada. No verso 12, isto diz o que tem a espada de 2 fios, e depois ele disse que se não houvesse arrependimento, ele viria e batalharia com a espada da sua boca, viu? Lá no livro, na carta anônima aos Hebreus, né? Aos Hebreus, no capítulo de número 4 e no versículo de número 12, né? A Bíblia diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então, com essa espada, que é a palavra, ele pelejaria contra os desvios doutrinários da igreja de Pérgamo. Glória a Deus. Então, por isso, amados e respeitados irmãos, nós não podemos desprezar a palavra na igreja. Não podemos trocar a palavra por profecias. Não podemos trocar a palavra por revelações. Não podemos trocar a palavra por hinos. Não podemos trocar a palavra por cultos de aniversários. Não podemos trocar a palavra no culto por nada, porque a palavra é a espada com a qual o Senhor Jesus peleja contra todo desvio doutrinário na igreja. A igreja que não tem a palavra de Deus aplicada no dia a dia, nas suas reuniões, é uma igreja fraca, debilitada, doente, que é levado por toda sorte de vento, de doutrinas de homens. Então, se você está numa igreja aonde não é ministrada a palavra de Deus, vai me desculpar, mas você está sendo ludibriado. Amém? A palavra de Deus é a espada com a qual Jesus tem pelejado nessa última hora. Magilca Maria, bem-vinda em nome de Jesus. Segunda palavra-chave, trono de Satanás, no versículo 13. O que é que ele quis dizer com trono de Satanás? Ele está se referindo à idolatria dos templos pagãos que existia em abundância ali na cidade de Pérgamo. Muitos templos pagãos, idólatras, que Paulo diz que são o trono de Satanás. Por que trono? Fala de reino.
Pérgamo era onde Satanás reinava. Pérgamo era onde Satanás enganava o povo. Pérgamo era onde Satanás ludibriava o povo. Mas existia em Pérgamo quem pregava a palavra. E aonde a palavra é pregada, o trono de Satanás é abalado. Louvado seja Deus. Pastor João Felino, Deus te abençoe, bem-vindo. João Felino está lá em Goiás. Maria Inês, minha tia lá em Tutaba, bem-vinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Carmen Lúcia, Deus abençoe a dona Carmen em nome de Jesus. Então ele fala aqui, irmão, sobre o trono de Satanás, a idolatria ferrenha que havia em Pérgamo, vários templos. Eu falei, irmão, o altar de Zeus, que hoje existe até hoje. Você sabia que o altar de Zeus existe até hoje? Ele foi tirado de Pérgamo na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas e até hoje está em Berlim, em um museu, o altar a Zeus, Isso mesmo, irmão Zé Carlos, a palavra de Deus deve ser usada em todas as reuniões. Amém. Pastor Zé Ferreira Araújo, Pai do Senhor, bem-vindo em nome de Jesus. Terceira palavra, doutrina de Balaão. Está em Números 25, 1 e 2 e Números 31 e 16. O que é a doutrina de Balaão? Ele diz da doutrina de Balaão, irmão, porque Balaão ensinava o povo de Deus a comer das carnes sacrificadas aos ídolos e ensinou os filhos de Israel a se prostituírem com as filhas dos reis daquelas terras, com as filhas de Balaque. Então, a doutrina de Balaão é a doutrina da idolatria, aonde ele ensinava que a igreja podia comer das carnes sacrificadas aos ídolos, e que a igreja podia se prostituir, a igreja podia se unir, a igreja podia usar de libertinagem com as pessoas do mundo. Esta é a doutrina de Balaão. Estou dizendo que hoje é só introdução, irmão, para que vocês tenham um gostinho do que é a igreja de Pérgamo, porque a partir de amanhã é versículo por versículo, em nome de Jesus. Terceira palavra, chave, terceira doutrina de Balaão. Quarta palavra-chave, irmão Edson Martins, Deus abençoe, bem-vindo. Nicolaítas, que nós já meditamos lá na carta à igreja de Éfeso, que são os seguidores de Nicolau, os falsos sacerdotes que pregam liberdade, e aceitação do pecado na igreja. Quem estudou comigo a carta de Éfeso sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque Nicolau, ele se desviou da igreja, né? Ele se afastou da igreja. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, irmãos. Lá em Éfeso, capítulo, lá em Apocalipse 2 e 6, na igreja de Éfeso, ele diz: tens porém isso, que aborrece as obras dos nicolaítas. Então Nicolau se desviou da igreja, porque ele ensinava que a igreja poderia viver uma certa liberdade, que não era liberdade, era libertinagem. Nós vamos falar isso depois, irmãos, tá certo? E então aqui o Senhor fala para Pérgamo sobre os nicolaítas, falsos sacerdotes, desviados da igreja, que pregam
liberdade e aceitação do pecado na igreja, enquanto que o apóstolo Paulo luta lá em 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo de número 11, Paulo disse: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou imoral, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, nem senta à mesa para comer. Esta é a doutrina dos nicolaítas. Glória a Deus. Irmãos, se houver alguma coisa que identifica alguma igreja que você conhece com esta palavra, deve ser mera coincidência, porque os nicolaítas existem até hoje. Irmã Jéssica, Deus te abençoe em nome de Jesus. Próxima palavra, né? Deixa eu contar aqui, né? 1, 2, 3, 4. A quinta palavra-chave: maná escondido. O que é que ele quis dizer a Pérgamo quando ele promete do maná escondido, né? Maná escondido. Porção guardada na arca da aliança, em Êxodo 16, 14 e 15. O maná, foi dito por Jesus que o maná é o pão que desceu do céu, e os vossos pais comeram no deserto e saciaram-se. Jesus agora diz que não é mais o maná, mas Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então agora é outra coisa. Irmã Aline Nunes Carvalho, Deus lhe abençoe, bem-vinda. Você, irmão Ailton, em nome de Jesus. Então, maná escondido hoje, do qual a igreja vai se alimentar, está lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Tá certo? Qual é a próxima palavra-chave? Pedrinha branca. O que essa pedra branca representa? Na antiguidade, lá na época de Pérgamo, o camarada, quando era absolvido por um tribunal, ele recebia uma pedrinha branca que dava a ele a certeza da absolvição. Aqui Pérgamo tem a oportunidade de ser absolvida dos seus pecados. Glória a Deus! E essa pedrinha garantia a absolvição da igreja. Hoje nós sabemos que a nossa absolvição é pelo poder do sangue maravilhoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a última palavra-chave, um novo nome. Por que o novo nome? Porque é uma nova identidade, uma nova vida celestial. Amém, irmãos? Um novo nome, uma nova identidade, uma nova vida celestial, quando chegarmos no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, repito, hoje é só a introdução, amanhã começa versículo por versículo, às 6 horas da tarde em ponto, tá? E que se você puder, irmão, compartilhe esse vídeo, depois vai no YouTube, dê um joinha, ative o sininho da notificação e se inscreva ali no nosso canal e peça os seus amigos para se inscreverem. Faz uma sala de vídeo, transmite essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais algumas coisas sobre Pérgamo ainda hoje, irmãos. Pérgamo viveu no período de 313 a 590 depois de Cristo. É a igreja que representa
é o período que representa a união da igreja com o Estado. A união da igreja com o Estado, o casamento que nunca deu certo. Pérgamo, amados e queridos irmãos, viveu o terceiro período do cristianismo, quando o imperador romano estabeleceu um papa para liderar todas as igrejas. O papado, irmãos, foi instituído pelo imperador pagão e romano. Ele é que instituiu o papado, não foi Jesus, foi o imperador romano, no período de 313 a 590 depois de Cristo. Ali entrou, amados irmãos, o culto aos santos, o culto aos mártires, a veneração aos ídolos. Tudo isso entrou na igreja nesse período do terceiro período da igreja cristã, que é o período da igreja de Pérgamo, tá certo? Vamos mais aí então. E Pérgamo instituiu-se pela primeira vez, em Pérgamo, instituiu-se pela primeira vez o culto ao imperador vivo. O imperador era considerado o imperador romano, ele era considerado um deus em Pérgamo e era cultuado como se fosse Deus. Por isso, amados e queridos irmãos, Jesus disse que ali habita Satanás. Em Pérgamo, irmãos, em Pérgamo, levantou grande altar aos Zeus. Zeus, o maior deus grego, o pai dos deuses. Esse altar, como eu disse, ele foi removido de Pérgamo e está hoje em Berlim, no museu. Ele existe até hoje, o altar a Zeus, que foi erigido em Pérgamo. Por isso Jesus disse: você está onde está o trono de Satanás, certo? Porque aonde há idolatria, irmãos, o diabo opera. Ainda, amados e queridos irmãos, a igreja de Pérgamo, ou Pérgamo, né? Ela passou a representar uma igreja licenciosa, né? Uma igreja liberal e permissiva. Por quê, irmãos? Porque no rol de membros da igreja de Pérgamo era aceitada qualquer pessoa com desvio de conduta moral, viu? Com qualquer desvio de conduta moral. Renato Assis, pai do Senhor, bem-vindo. Era aceito na igreja de Pérgamo. Então Pérgamo se tornou a igreja liberal e permissiva. Vem do jeito que está e fica do jeito que quiser. Esse era o período da igreja de Pérgamo. Não havia disciplina, não havia aplicação da doutrina bíblica na igreja. Não estou falando de exageros, de usos e costumes. Eu estou falando de doutrina, ensinamento da palavra de Deus. Não havia em Pérgamo, viu? Glória a Deus. Pérgamo aceitava tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Pérgamo chegou a um certo ponto, meus amados irmãos, de não desagradar ninguém. E eu quero dizer algo para vocês: nada mais perigoso na igreja do que quando a igreja não desagrada ninguém. Viu, irmãos? Nada mais perigoso do que quando a igreja se torna amiga do mundo, do que quando a igreja se torna amiga do mundanismo. Esta é Pérgamo. Isso é perigoso para a fé cristã. Isso é perigoso para o conduzir da grande obra de Deus. Tá certo? Pérgamo não desagradava ninguém,
não desagradava imperadores, não desagradava ninguém, nem os adoradores de Zeus. Não, vamos juntar tudo aqui. Não tem aplicação mais da palavra, não tem aplicação da doutrina bíblica. Esta era Pérgamo. Meus amados e queridos irmãos, se você está se envolvendo com a igreja, aonde tudo é aceito, tudo é bem-vindo e não há disciplina, você está num barco furado. Ele vai afundar e você vai junto, como foram muitos em Pérgamo. Tá certo? Outra coisa, amados e queridos irmãos, Pérgamo buscava o crescimento a qualquer preço. E quem busca o crescimento a qualquer preço, aceita qualquer coisa. Tá certo? Não tem disciplina, não tem conduta moral. Quem busca o crescimento a qualquer preço, irmãos, é aquela história. Quem valoriza lobo, sacrifica ovelha. Tá certo? Quem valoriza lobos, sacrifica ovelhas. Tá certo? As pessoas têm que ver a igreja de um modo diferente, irmão. Igreja, ela é uma igreja que busca o crescimento, mas não é a qualquer preço, não. É com disciplina, é com ensinamento bíblico, viu? E Pérgamo estava perdendo isso. Glória a Deus. Pérgamo representa, amados e queridos irmãos, a igreja que aceita falsas doutrinas. Manjilca está comentando aqui, ainda há igrejas assim, infelizmente, pastor Ronaldo. É verdade, Manjilca. É por isso que às vezes eu não sou tão querido, porque eu falo essas coisas. Não é verdade? Mas a igreja de Pérgamo se desviou. Representa a igreja que aceita falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Doutrina da prosperidade. Doutrina da libertação. Doutrina do pensamento positivo. Doutrina, amados e queridos irmãos, que ferem a palavra de Deus. Doutrina dos fariseus, doutrina dos saduceus. Nós vamos falar isso tudo depois, irmão. Tá certo? Ela se desvia da palavra de Deus. Ela se desvia da palavra de Deus, irmãos. Quantas igrejas hoje têm hinos, têm movimentos, mas quando é para pregar a palavra de Deus, é 2, 3 e quando muito 5 minutos. A verdade é que o povo que se diz cristão hoje não ama a palavra de Deus. Perdeu o amor pela palavra, desviou-se da palavra. Vamos voltar, irmãos, ao salmista que diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Jesus Cristo disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. As minhas palavras são vida e paz, disse o Senhor Jesus. Sem a palavra de Deus, a igreja está morta. Glória a Deus. Pérgamo também, irmãos, abandonou a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos. E para encerrar esta parte, eu quero ler em nome de Jesus Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 42, que diz assim, Atos 2 e 42,
a igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pela mão dos apóstolos. Perseveravam na doutrina apostólica, a doutrina da palavra, as cartas paulinas, joaninas, as cartas de Pedro, meus amados, Judas, Atos dos Apóstolos. Ali estão contidas doutrinas apostólicas para a igreja, e a igreja não pode, irmãos, não pode perder o costume de se apegar cada dia mais na palavra de Deus e nas doutrinas apostólicas. A palavra é vida, a palavra é paz, louvado seja Deus. Muitos estão sofrendo porque não amam mais a palavra de Deus. Amém, irmãos? A igreja de Pérgamo ainda representa a apostasia dos últimos dias, que está lá em Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 4 e verso 1, quando a Bíblia diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e proíbe o casamento. Pai do Senhor diácono, irmão Michel Ferreira, Deus abençoe você, irmã Liene. Então, irmãos, a igreja é uma igreja apostata, que se afastou da fé cristã, que deu ouvidos a homens enganadores. Meus irmãos, em nome de Jesus, seleciona as pessoas que você ouve, seleciona os pregadores que você dá ouvido a eles, porque nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, cuidado, muitos vão enganando e sendo enganados. A influência do mundo na igreja de Pérgamo, a influência que assolava aquela igreja. Hoje nós vivemos o mesmo perigo. A igreja hoje vive, irmãos, à beira de um perigo muito grande, porque existem influências do mundo tentando agir na igreja, tentando entrar na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tentando influenciar a igreja. E quais são as influências do mundo que querem entrar na igreja hoje, pastor Ronaldo? Primeira, o aborto. Hoje os líderes dos partidos comunistas do Brasil estão lutando para legalizar o aborto em nome do feminismo. Cuidado com isso, irmão. Cuidado em nome de Jesus. O divórcio tem se tornado comum na igreja. Camarada tem 2, 3 esposas ao longo do tempo, pior que alguns são obreiros. Irmãos se divorciando ao invés de enfrentar o problema, de resolver o problema. Divórcio, a Bíblia diz, Deus abomina, Deus odeia o divórcio. Outra influência, a homossexualidade. Quero deixar bem claro, irmãos, que não somos contra nenhuma pessoa que seja homossexual. Somos contra a prática do homossexualismo. Mas a pessoa não. A pessoa deve ser respeitada. A pessoa deve ser amada. A pessoa deve ser aceita. Mas a atitude dela não. É pecado, é abominação. Eu sou contra. Eu sou contra.
qualquer tipo de violência e discriminação a qualquer opção sexual. Mas eu não posso dizer que eu sou a favor do homossexualismo, porque eu sou cristão. Mas eu amo o homossexual como pessoa e como uma alma que precisa de salvação, assim como eu também preciso de salvação. Segundo, os vícios que vão adentrando a igreja, irmãos. Pessoas que não abandonam mais os vícios. Não é só vício de tabagismo, alcoolismo, droga, mas são os vícios as manias, os vícios da língua, os vícios de questionamentos. Cuidado com isso. Quinta coisa, influência do mundo que tem tentado entrar na igreja. O sexo fora do casamento. Imagina o que está dizendo, a palavra dói, chateia a muitos. Mas a verdade é pregada, e como muitos ignoram, o Deus de amor, amém. O sexo fora do casamento, irmãos, é pecado. A Bíblia diz, cada um tem a sua esposa e cada mulher tem o seu marido. O sexo livre é pecado em qualquer idade, em qualquer hora, em qualquer momento. A Bíblia diz que o sexo é liberado por Deus dentro do matrimônio. E por último, a falta de compromisso com Deus e com a igreja. Hoje há uma influência tão terrível que hoje nós vivemos a ideia dos desigrejados. Nós não precisamos de igreja. Por quê? Porque aquele que não precisa de igreja não tem compromisso com Deus. Mas a vida cristã é um comprometimento com Deus. A vida cristã é um comprometimento com a igreja. A vida cristã é um comprometimento com as coisas celestiais. Se não houver comprometimento, está errado. Lucas Vinícius, Deus abençoe, bem-vindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Nós demos aqui uma resumida na introdução à igreja de Pérgamo e já falamos 1 hora, né? Então, os irmãos guardem esta palavra no vosso coração, em nome de Jesus. Se Deus quiser, se tudo correr bem, amanhã nós vamos meditar. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amanhã nós vamos falar só no verso 12. Só no 12. E aí nós vamos, versículo por versículo, até terminar a carta de Jesus para Pérgamo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus, te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus e pedimos que a tua palavra tenha livre acesso e curso à vida de todos que estão conosco e que todos sejam tocados pela tua palavra. Abençoe a todos e dê saúde a todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Paz do Senhor.